Graça e paz, meus amados irmãos, você que está aqui na comunidade evangélica de Mesquita, no culto das 10h45. Hoje, infelizmente, eu não posso estar com você aqui na igreja presencialmente. Como comunicamos no primeiro culto, a minha sogra, a irmã Sueli, infelizmente foi acometida pela Covid, não pôde, nós, por questão de precaução, preferimos, eu e Patrícia, não estar presencialmente com os irmãos. Hoje é manhã de ceia do Senhor, como é bom estar com os irmãos, e infelizmente não posso estar com vocês. Eu espero que o Espírito Santo esteja movendo entre os irmãos aqui, como sempre faz, tendo um culto abençoado. Mas nós decidimos ministrar essa mensagem, mesmo de forma remota, gravada, embora pudéssemos, evidentemente, nossa igreja tem excelentes pregadores, ter passado para outro pastor, mas essa mensagem de hoje, que está sendo pregada em partes, inclusive, a primeira parte foi no culto das 9, duas outras partes serão no próximo domingo, são mensagens que têm a ver com o posicionamento da igreja. O tema da mensagem é maturidade, também uma questão de identidade. Nossa igreja teve como sentença profética para 2020, ano de maturidade. E nós, então, entendemos, já que em dezembro, a última ceia do ano, provavelmente já falaremos da perspectiva para 2021, queremos encerrar nessa penúltima ceia do ano, pensando sobre nossa maturidade, nossa identidade. Nós pautamos nossa mensagem baseada no livro do profeta Jeremias, capítulo 6, versículos 6 a 21. Sugiro que você leia com calma esse texto completo em casa e também, como vai ser avisado aqui, que você depois ouça a primeira mensagem que foi pregada, a primeira parte da mensagem, para que entenda o contexto, amém? Mas eu vou ler apenas o versículo 16, Jeremias 6, versículo 16, que diz: assim diz o Senhor, ponde-vos dos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas, mas eles dizem, não andaremos nele. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais uma vez temos a oportunidade de estar na tua casa, Senhor, meditando sobre a tua palavra, pedindo que o Espírito Santo fale conosco nessa manhã aqui, os que estão reunidos aqui na SEM, e aqueles que ouvirão essa mensagem pela internet, em outra época, possam ser alimentados pela tua palavra. Assim oramos e cremos, Pai, em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, quero mais uma vez lembrar você que está aqui presencialmente na SEM, que é importante ao ir para casa, você assistir, já vai estar no YouTube, a mensagem do culto das 9, que é o início dessa pregação, tá bom? Para que você possa entender todo o contexto, e essa mensagem será continuada no próximo domingo, em mais 2 cultos e mais 2 pregações. Nossa proposta é pensar, como falamos aqui, que a maturidade também é uma questão de identidade. Nós entendemos que a humanidade vive um período de muita confusão, não entende de fato quem ela é. Por isso nós pensamos em trabalhar esse assunto. Hoje, dia 1º de novembro, estamos um dia após o aniversário de 503 anos da Reforma Protestante, que é uma data muito simbólica, muito importante para a nossa fé cristã evangélica. Nós somos uma igreja evangélica, cristã evangélica, uma comunidade evangélica, que crê na Reforma Protestante como movimento de restauração da igreja. Por isso nós entendemos que estamos ligados a 5 solas da Reforma, um deles é sola Escritura, só pela Escritura. Nós cremos na suficiência plena da palavra de Deus. Comentamos, inclusive, que essa mensagem iniciou com a provocação de uma frase dita nas redes sociais por um pregador e pastor importante do nosso país, respeitado e que eu respeito também, que dizia, numa frase isolada, pelo menos, que, a meu ver, e na perspectiva do nosso colégio pastoral, a frase isolada é o equívoco, quando fala que a Bíblia não é suficiente, pois cremos que a Bíblia é suficiente. E nós estamos falando, no final da mensagem primeira, sobre a questão da moral. Nós entendemos que muitas vezes a chamada teologia liberal, que tem sido muito influente nesse século, trabalha questões morais não lhe dando a devida importância. Por isso eu preciso reforçar o que dissemos aqui. Nós entendemos que, historicamente, a igreja evangélica teve, de forma equivocada, os seus pecados prediletos, entre eles os pecados sexuais e de gênero. E muitas vezes a mesma igreja que supervalorizou e atacou de forma pesada os pecados de ordem sexual e de gênero, ignorou, ou pelo menos foi muito lento, muito suave, não tão feroz ao atacar pecados como, por exemplo, a corrupção, a injustiça social, a mentira, a intriga, a calúnia, e por aí afora vai. É fato que não podemos tratar esses pecados considerados sociais como menores, mas também isso não é argumento para ignorarmos os pecados morais. Na primeira mensagem, você vai ouvir depois com calma, nós citamos vários textos das cartas paulinas, da carta de Tiago, da carta de Pedro, de João, onde claramente é apontado questões morais que fazem parte de uma ética cristã,
que é necessária para aquele que vive na graça. E nós apontaríamos, dissemos, algumas questões específicas, que são tensas, eu sei, são questões que muitas vezes a igreja evita de falar, mas que nós entendemos como comunidade evangélica de Mesquita, repito, falo em meu nome, em nome do Colégio Pastoral, desejamos pontuar questões específicas aqui. Não porque queremos criar questões ou questiúnculas, mas porque entendemos que é importante a igreja ser propositiva e apresentar sua questão doutrinária e de percepção bíblica. Então, alguns conceitos. Primeiro, eu quero falar sobre uma questão muito tensa, que é a questão da homossexualidade. Irmãos, há muitos pastores que têm trabalhado essa questão com muito cuidado. Eu acredito na honestidade, no amor sincero de pastores que sofrem com a crise sofrida pelos irmãos e irmãs que são homossexuais ou que sofrem com homossexualidade. Eu também sofro com essa dor, a dor que esses irmãos sofrem. Eu sei que é uma dor terrível, porque a homossexualidade gerou muita discriminação, julgamento preconceituoso da religião. Eu lido com pessoas que lutam contra a questão da homossexualidade, membros que caminham na igreja, que vêm buscar apoio espiritual, meninos e meninas que estão em crise na sua identidade sexual, no seu gênero, e não podemos tratar uma questão como essa como uma questão simplória, uma questão extremamente complexa. E precisa de uma reflexão, tratada com seriedade, nunca com deboche, com ironia ou com preconceito. Em contrapartida, não podemos ignorar que a Bíblia considera a prática da homossexualidade como pecado. Não há ambiguidade. Para a Bíblia, a prática da homossexualidade é pecado. Algumas pessoas, na tentativa de minimizar a questão da homossexualidade, fizeram uma comparação um pouco equivocada, comparando, por exemplo, quando o Senhor Jesus fala que no princípio não havia divórcio, mas devido à dureza do coração do povo, Moisés deu a carta de divórcio. Assim também no princípio era macho e fêmea, mas devido aos problemas da sociedade, os conflitos que vivemos, precisamos rever o conceito de gênero e de identidade sexual. Eu penso que essa comparação, que essa equiparação é equivocada, a questão do divórcio não encaixa na questão da homossexualidade. Outra questão importante, muitas pessoas falam, tudo bem, é pecado, mas é melhor não falar sobre isso, não tocamos isso no púlpito, e se alguém de fato se sente incomodado, vai nos procurar no gabinete pastoral e pedir ajuda. Irmãos, não concordo também com isso. Precisamos falar sobre esse assunto. É fato, repito, que é um assunto tenso, mas se eu não for tocar no ponto da homossexualidade nas pregações, porque vou esperar que alguém me procure no gabinete para conversar sobre esse assunto, eu não posso falar de mentira, eu não posso falar de calúnia, eu não posso falar de vício nas drogas, do alcoolismo, eu não posso falar de adultério, porque eu vou esperar que alguém me procure no gabinete pastoral. É fato que, repito, o mesmo desconforto, por exemplo, que muitos de nós cristãos temos, ao ver dois rapazes se beijando na rua, duas meninas, ver um beijo gay, nos aflige, nos angustia, porque para nós é fora do normal. Usando essa expressão, eu sei que é muito perigosa dizer, mas na linguagem do senso comum é fora do normal, e nos aflige, nos incomoda. E tem gente que se incomoda ao ver isso, mas não se incomoda, por exemplo, ao ver um morador de rua, um nosso irmão nosso em situação de rua, dormindo na chuva sob papelões. Devemos nos incomodar ao ver esse irmão dormindo dessa forma. Não podemos ficar indiferentes. Mas também tem que nos incomodar com um beijo gay, por exemplo, na perspectiva bíblica, porque ambas as situações são contrárias ao plano de Deus para o ser humano. Deus não quer ninguém na miséria e, biblicamente, Deus não concorda com a homossexualidade. Por isso, as duas questões devem sim nos incomodar e ambas não devem gerar preconceito, discriminação ou ignorância. Irmãos, eu fico bem à vontade para falar sobre esse assunto e apontar os textos bíblicos, daqui a pouco vou apontar, porque eu sei o tratamento respeitoso que essa comunidade local tem dado aos irmãos e irmãs que lutam contra a homossexualidade. Sei o quanto os líderes de célula dessa igreja local, eu mesmo como pastor e equipe pastoral, trato esse assunto com muito respeito, sem jamais discriminar ou maltratar. Mas precisamos pregar. Porque assim como apoiamos o irmão que luta contra a dependência química, contra o alcoolismo, contra a mentira, contra o adultério, contra a pornografia, ou qualquer outro tipo de pecado, por mais duro que seja ouvir isso, prática da homossexualidade biblicamente é pecado e precisa ser tratado assim. Vamos aos textos bíblicos que falam sobre esse assunto, porque muitas vezes a gente tem resistência de falar, então eu faço questão de lê-los. Minha proposta nessa pregação, em todas as 4 partes dela, é explorar o que a Bíblia diz. Nós precisamos ouvir o que a Bíblia diz, porque nós cremos que a Bíblia é suficiente, como explicamos na primeira mensagem, para que possamos atualizar
o conteúdo histórico, cultural, de um livro escrito há 2.000, 4.000 anos atrás, para que possamos, de forma subjetiva, trazer o sentido de uma metáfora, de uma parábola. Nós já temos a exegese e a hermenêutica como ciências de interpretação que nos auxiliam. Eu não preciso reescrever a Bíblia, eu não preciso atualizá-la, nem dizer que ela é insuficiente. Ela é suficiente, usando com sabedoria a sua interpretação. Vamos ler a Bíblia? Primeiro texto, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Eu repito mais uma vez, não vou ler nenhum texto do Antigo Testamento, não que o Antigo Testamento não seja a Bíblia. Nós, cristãos reformados, evangélicos, cremos que a Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse, é a palavra de Deus, mas nós cremos numa nova aliança. E na aliança da graça, tudo que foi escrito na lei de princípios morais e cerimoniais, passou com a lei. Nós pregamos agora o Evangelho da Graça. Mas o Evangelho da Graça não anulou a questão moral de Deus, porque todo aquele que é salvo pela graça manifesta os sinais da graça. Eu não deixo fazer esse ou aquele pecado para me salvar, mas porque fui salvo pela graça, revelo a libertação desses pecados. Eu quero ler para você alguns textos do Novo Testamento sobre homossexualidade. Primeiro, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 26, 27 ao 32. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o seu uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então vamos parar um pouco nesse texto inicial, quero ser bem textual aqui. Não há ambiguidade nesse texto, meus irmãos. O apóstolo Paulo coloca uma lista de pecados que geram morte. Ele fala que os que praticam tais pecados são dignos de morte. Ele aponta a pessoa que murmura, a pessoa que injuria os outros, a pessoa soberba, o presunçoso, o que inventa males, os desobedientes aos pais e mães, os infiéis dos contratos, os que não têm afeição natural, os irreconciliáveis, os sem misericórdia, mas também aponta nesse mesmo bojo a fornicação, a malícia, a avareza, a maldade, mas também aponta a questão da prática sexual entre pessoas do mesmo gênero, onde Paulo chama essa prática de torpeza. Eu sei que é uma palavra dura de ouvir, meus amados irmãos, mas é o que está na Bíblia. Nós não podemos pegar a Bíblia Sagrada e escolher as partes que nos agradam. Está claro aqui. Outro texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 10 e 11. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Mais uma vez, está muito claro o texto, irmãos. O apóstolo Paulo cita pecados sérios. Ele fala de devassidão, de idolatria, de adultério, mas de pessoas maldizentes, ladrões, roubadores, que não herdarão o reino de Deus. Ou seja, o que ele está falando, aqueles que têm vivido nessa prática, todos nós somos pecadores, mas a prática desses pecados, o apóstolo Paulo, faz com que não herdemos o reino de Deus. E entre essas práticas ele aponta os efeminados e os sodomitas. As palavras no grego não dão meio termo, gente. A palavra usada para efeminado, Macários, é aquele rapaz que tem a postura efeminada, adamada, delicado. O homem que é passivo na sua atitude sexual. Como sodomita é aquele que pratica o sexo usando o sexo entre homem com homem. A palavra sodomita está ligado aos habitantes de Sodoma que tentaram estuprar aqueles homens que eram anjos. Então, claramente o texto fala do sexo entre homens. Sei que é um texto duro, mas está na palavra. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 9 a 11.
Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. De novo, Paulo faz uma lista de pecados que apontam contra a graça de Deus. Os devassos, os roubadores, ladrões, os mentirosos, os que causam perjúrio, mas também fala claramente dos sodomitas. Então, os textos bíblicos que acabamos de ler das cartas de Paulo, e Paulo é o apóstolo da graça, que mais pregou sobre a graça, não deixa meio termo, não dá espaço para uma ambivalência, não dá espaço para uma dúvida. Ele é muito claro, ele aponta como devassidão, aponta como pecado, aponta como pecado contra Deus. Então, a sodomia, que é o pecado de homossexualidade, é apontado como pecado. Além de tudo, é bom lembrar que a Bíblia é um livro muito claro. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, é o livro dos princípios. O que foi escrito como lei para Israel esteve no Pentateuco, mas de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O primeiro livro do Pentateuco, Gênesis, é uma revelação de Deus a Moisés sobre os princípios que são eternos. O princípio estabelecido por Deus para a humanidade está em Gênesis 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Também está claro. Não há dúvida nenhuma. Então, meus amados irmãos, sei que é muito duro falar sobre isso, mas a Bíblia aponta como pecado. Aponta que precisamos apontar esse pecado. Alguns podem dizer, mas pastor, quando Paulo escreveu isso há 2000 anos atrás, era outro mundo, hoje a homossexualidade está muito mais forte, muitos jovens têm sido entendido uma nova forma de sexualidade. Meus irmãos, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, no primeiro século da era cristã, em Roma, a homossexualidade era estimulada. Era o status quo da época. Os homens mais ricos tinham seus meninos, a chamada pederastia. Era estimulada a homossexualidade em Roma no primeiro século da era cristã. Aliás, de acordo com os historiadores, isso foi um dos motivos da falência de Roma, a sua total degradação moral. Como, aliás, aconteceu com quase todas as civilizações que ruíram. Quando a estrutura familiar e moral foi deteriorada pela libertinagem, as civilizações ruíram. É o que está acontecendo com esse século também. Então, quando Paulo escreve sobre isso, ele está falando de algo que na época era uma prática comum. Então, sim, é papel da igreja, por mais duro que seja, apontar a homossexualidade como pecado. Repito, é fato que a igreja muitas vezes tratou a homossexualidade como pecado principal, mas antes, o pecado sexual, que eu falo também, que irei falar sobre isso na nossa pregação, mas a homossexualidade, de um tempo para cá, houve uma guerra, uma revolta de igreja contra homossexuais, não é essa a proposta do Evangelho. Esse tem que ser um ambiente de acolhimento, onde todos são recebidos aqui. Desde o político corrupto, ao homossexual, à prostituta, ao chefe de família, ao ateu, ao crente, todos são recebidos em amor nesse lugar, embaixo da tenda da graça de Deus. Porém, nós acreditamos que é papel da igreja, do púlpito, pregar a verdade. Então não podemos esconder essa verdade, de que a homossexualidade é pecado. Isso nos dá motivo e razão para discriminarmos, para maltratarmos, para ferirmos. É absurdo acreditar que ainda hoje cristãos acreditem que o fato de uma pessoa ser homossexual, ou ter desejo homossexual, ou ter paixões por uma pessoa do mesmo sexo, confundir isso com mau caratismo, por exemplo, com falta de vergonha. Achar que uma pessoa porque é homossexual não pode ser um bom professor, não pode ser um bom médico, não pode ser um bom empresário, isso é uma loucura, é insanidade. Porém, nós precisamos entender que a igreja não é para ser inclusiva, ela é para ser acolhedora, mas tendo a sua mensagem clara. E algumas vezes a mensagem vai afastar pessoas, infelizmente. Ou então acolhê-las para cuidar delas. O fato de a prática da homossexualidade ser claramente apontada como pecado na Bíblia não nos autoriza, de forma alguma, a ignorarmos outro pecado, que talvez seja mais cruel do que ele, que é a homofobia. O fato de entender que a homossexualidade é pecado não me dá direito de tratar uma pessoa homossexual, que se vê como homossexual, como menor do que eu, desprezá-lo, maltratá-lo. Por isso, já pregamos aqui em nossa igreja há algum tempo atrás, você pode procurar essa mensagem ou no Castbox ou no YouTube, sobre Não Consigo Respirar, e nessa mensagem eu trabalho claramente denunciando a violência contra homossexuais. A igreja não pode ficar indiferente à violência que os homossexuais sofrem. Acreditamos que precisamos levantar a bandeira contra isso.
Nós não temos uma guerra contra os homossexuais. Amamos esses irmãos e essas irmãs. Alguns que caminham na igreja lutam contra a questão da homossexualidade. E vão ser amados e acolhidos. Têm que ser amparados pela igreja. Mas tem que apontar claramente para eles o que é pecado. Mas queremos, de antemão, acusar qualquer pecado de violência contra homossexuais. Quero dar a você alguns dados interessantes, que a igreja precisa pensar sobre isso. Por exemplo, 11 países ainda punem com a morte as relações homossexuais. Não são países cristãos, a maioria são países com a perspectiva até mesmo islâmica. 1 em cada 3 países condena a homossexualidade. Nós temos uma pesquisa financiada pela Fundação Ford, 2019, com pessoas homossexuais, 51% dos entrevistados sofreram pelo menos uma agressão em 2018. Há uma violência contra os homossexuais. Nós não aceitamos isso. Nós repudiamos isso. Isso é pecado. Seja violência física, seja violência verbal, psicológica, seja não abrir portas de emprego, não dar oportunidade à pessoa porque ele tem orientação sexual diferente. Não deve haver ambiente da igreja para estimular isso. Não acho que é inteligente a guerra da igreja contra o movimento gay, fazendo parada contra a parada gay. Não. O que o mundo precisa é de famílias saudáveis, de famílias equilibradas. Para que, como diz o pastor Paulo Borges Júnior, o rapaz homossexual, ao se apaixonar por seu filho, encontra um homem de verdade. A menina lésbica, ao se apaixonar por sua filha, encontra uma mulher de verdade e seja restaurada na sua sexualidade. Não temos que discriminar, mas não podemos ignorar que é pecado. É um tema complexo. Há muitas variáveis na questão da homossexualidade. Respeito a decisão de pastores que decidem não pregar sobre esse tema, mas não concordo. Nós vamos pregar sobre esse tema de forma bíblica, sem abrir mão da misericórdia e do apoio. Por isso mesmo a igreja, e assim, quero que você, se você é membro da comunidade evangélica de Mesquita, esse é um ambiente não há espaço para preconceito, discriminação, não se pode zombar de um homossexual nem tratá-lo mal. Ele deve ser um ambiente acolhedor, para que nossos irmãos e irmãs que sofrem com o pecado da homossexualidade encontrem nesse ambiente o mesmo acolhimento que alguém que sofre com a mentira, com a dependência química, ou com qualquer outro pecado, porque é pecado. E Deus ama todo pecador. Acolher e cuidar de irmãos homossexuais não é a mesma coisa que apoiar a pauta LGBT em contrapartida, irmãos. Eu vejo alguns equívocos nisso. Há irmãos nossos apoiando a causa LGBT. A sigla até já mudou, é tanta coisa, não sei como é que a sigla completa. Mas a verdade é que a causa LGBT foi para na mão de uma questão ideológica, política e lucrativa. Não cabe a nós defender ideologia de gênero, porque gênero virou uma ideologia, sim, que tenta empurrar a goela dentro da sociedade um modelo que não é bíblico nem natural. Sim, não é natural. Eu quero que você ouça algumas palavras. Olha o que essa mulher disse. Transformar o corpo cirurgicamente é uma ilusão. Intervir no corpo removendo pênis ou seios é uma ilusão, porque todas as células do seu corpo permanecem sendo o que elas sempre foram. Simplesmente não é verdade que você mudou de gênero. Cada um tem poder sobre o próprio corpo e eu sou uma libertária nesse sentido. Por outro lado, ninguém vai me convencer de que Chaz Bono, a filha transgênero da atriz Cher, é um homem. Ele precisa tomar uma injeção de hormônios todos os dias para ser o que é, um transgênero, nunca um homem. Cada célula daquele corpo é uma célula feminina. Isso aqui é uma mulher que está falando. Quero que você ouça um pouco mais o que ela diz. Depois de falar que mulher é essa. Outra frase dessa mulher. Eu sou ateia, mas acredito no poder da religião e de sua visão de universo. Vivemos essa transição da perspectiva religiosa para essa horrível perspectiva centrada no indivíduo, com apoio da mídia. Isso tudo convergiu para a obsessão por gênero e orientação sexual. Isso virou uma loucura. É o novo narcisismo. Eu apoio a união civil, mas nunca apoiei o casamento gay, por exemplo. Não acho que o governo deve se envolver em casamento, um termo circunscrito à igreja. Perante a lei deve haver igualdade de gêneros e orientação sexual, mas deve haver mais respeito por religião. Se você quer se casar, vá a uma igreja que aceite casá-lo. Mas a insistência de que o governo deve intervir nesse sentido é muito juvenil. Sabe quem disse isso? Camille Paglia, feminista, ateia e lésbica. Então, não cabe cristãos evangélicos assumir a causa LGBT para defender o movimento gay. Eu quero também apontar uma distinção clara entre o desejo homossexual e a prática da homossexualidade. Sei que há irmãos e irmãs que lutam contra essa prática, assim como outros lutam contra outras práticas pecaminosas. Todos que lutarem contra qualquer tipo de prática pecaminosa precisarão encontrar
nessa igreja, em qualquer igreja evangélica, um ambiente seguro, de segurança, acolhimento e cuidado. Compreenda a complexidade da questão da homossexualidade. Realmente é necessário que esses irmãos e irmãs encontrem na igreja um ambiente acolhedor, como já falei anteriormente, mas não acredito que ignorar e distorcer o que a Bíblia fala sobre o pecado da prática da homossexualidade seja a melhor opção para a igreja. O seu livro Pregação e Pregador, de Martin Lloyd Jones, afirma o seguinte: se nós começarmos a pregar o que todos querem ouvir e não confrontarmos o pecado, nós perderemos o sentido de ser igreja. A igreja precisa apontar o que é pecado. E ao apontar o que é pecado, algumas vezes, essa mensagem será vista como intolerante. Lamento, é uma dor que enfrentamos, mas é necessário enfrentar. Portanto, nós continuamos crendo que a homossexualidade, a prática da homossexualidade é um pecado. Repito, é um fenômeno complexo. Ninguém nasce gay. Você nasce macho ou fêmea, mas masculinidade e feminilidade nós sabemos que tem a ver com um aprendizado, que envolve cultura, relacionamento e tantas outras variáveis que não cabe aqui discutir esse assunto. Eu não estou sob esse púlpito me arvorando da ciência e do conhecimento psicológico, mas da Bíblia Sagrada. Eu sou um pregador do Evangelho e prego a Bíblia. E essa igreja tem um compromisso com a pregação bíblica e cristocêntrica. Então, meus amados irmãos, sim, homossexualidade é pecado. E tem que ser tratado como pecado. Todo pecado tem que ser tratado sob a perspectiva da graça de Deus, onde a pessoa vai ser acolhida, acompanhada e auxiliada. Salvação, meu irmão, céu e inferno, isso é com Deus. Tem muita gente apressado, colocando no inferno que não é para ir, colocando no céu que não vai. Quem define vida eterna e morte eterna é o Senhor, através da sua palavra. É verdade, há princípios estabelecidos na palavra. Mas eu não estou aqui para condenar ninguém para o inferno ou para o céu. Eu estou aqui para pregar a palavra. E ao pregar a palavra, não posso ignorar a citação da prática da homossexualidade como pecado, que vai contra o plano estabelecido por Deus para o ser humano. Se você ouve essa mensagem, você é uma pessoa que luta contra a homossexualidade, eu quero que você saiba que esse é um ambiente terapêutico para você. A igreja não está aqui para condenar você, para punir você, para maltratar você, ela está aqui para abraçar você, mas para ensinar você um caminho da verdade, que é nisso que nós cremos, que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher os criou, porque nós acreditamos que sexualidade tem a ver com identidade, e essa identidade nos foi colocada pelo Pai lá no primeiro Adão. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, eu quero encerrar essa palavra dizendo o seguinte: mais uma vez, se alguém aqui entre nós, assistindo essa mensagem presencialmente, ou você vai assistir pela internet, e tem dificuldade com a questão da sua sexualidade, não tem tratamento que vá curar você da homossexualidade, porque homossexualidade não é doença. Qualquer psicólogo honesto que dissesse você, ele está mentindo. Um psicólogo não vai curar você da homossexualidade, isso não é uma doença. Mas também nós entendemos, biblicamente falando, por mais duro que seja, que homossexualidade, biblicamente, é uma transgressão, é uma perversão, de acordo com o apóstolo Paulo, é um pecado. E se é um pecado, fazemos o que com o pecador? Oferecemos a oferta da graça de Deus, o acolhimento da igreja, para que esse irmão seja tratado e recuperado. Se esse for o desejo dele, se ele não desejar, ninguém pode obrigá-lo. O que eu não posso fazer é, por medo de perder popularidade, dizer que isso não é pecado, quando a Bíblia fala que é pecado categoricamente. Não posso dizer, a igreja evangélica fala que é pecado, mas eu não vou dizer nada sobre isso. Não é a igreja evangélica que fala que é pecado. São os textos bíblicos claros que apontam sodomia, que apontam atitude efeminada e prática homossexual como pecado. É isso que pregamos e nisso que cremos. Não espero que você, meu amado irmão, minha amada irmã, que luta com a questão da sexualidade, se sinta rejeitado por essa igreja, se sinta discriminado. Mas saiba que em Deus há poder de restauração de todo pecado. Ao encerrar essa segunda parte da nossa mensagem hoje, eu quero reforçar com você algo muito importante. Como já falei na mensagem anterior, nós falamos especificamente sobre a moral cristã. Recomendo você mais uma vez ouvir. Você precisa ouvir a primeira parte da mensagem, depois ouvir também a segunda parte da mensagem, para entender de fato o que Deus está falando para nós. Para que possamos ver a Bíblia como ela realmente é. Ainda abordaremos no próximo domingo mais 2 pontos, pelo menos. Queremos falar sobre sexo antes do casamento e fora do casamento. E queremos falar sobre a questão do feminismo. Se o tempo permitir, ainda falaremos um pouco sobre ideologias políticas. Eu sei que estamos entrando em pontos nevrálgicos aqui, em um terreno bem perigoso, mas nós decidimos, como colégio pastoral dessa igreja, não ter medo de ter conversas difíceis e não ter medo de tocar em pontos polêmicos, para que possamos firmar muito bem, balizar no que nós cremos. Meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça de Deus te alcance nessa hora. Eu te peço mais uma vez, eu insisto mais uma vez, se você luta com a questão da sua sexualidade, não fuja daqui. Busque apoio, busque amor, busque acolhimento. Nós não podemos conviver com uma sociedade que menospreza os homossexuais,
onde tantos, por causa, às vezes, do rigor da lei, muitas vezes por causa da pregação preconceituosa, entram em depressão e alguns até acabam com a própria vida. Às vezes eu quero falar para as mães que estão aqui hoje, me ouvindo, e tem um filho, uma filha que é homossexual. Vai falar, pastor, o que eu faço com meu filho? Meu filho agora é gay, meu filho falou que é homossexual. Minha irmã, meu irmão, filho é filho. Seja hétero ou homossexual. É seu filho, tem que amá-lo, abraçá-lo. Não se leve culpa nenhuma sobre isso. Agora, entenda que a luz do Evangelho é poder de restauração. Porém, escolher obedecer o Evangelho envolve muitas vezes e contra a sua própria vontade. Por isso, a luta que você enfrenta é que eu enfrento em outras áreas também. Como diz o apóstolo Paulo, Paulo tinha um espinho na carne. Cada um de nós tem o nosso espinho. Paulo não fala qual era o seu espinho. Talvez o espinho de alguns seja a sua identidade sexual, sua identidade de gênero, sua sexualidade. Talvez alguns sofram com o que a ciência chama de disforia de gênero, não se sente feliz com o seu próprio gênero. E as ciências humanas entendem que eu tenho que aceitar e dizer que tudo bem. A Bíblia fala o contrário. Isso é um pecado e eu tenho que lutar contra esse pecado. Lutar, porém, sendo amado pelos irmãos e não discriminado. Eu espero que essa mensagem de hoje sobre a homossexualidade tenha sido muito clara para você. Nós apontamos o que a Bíblia diz, apontamos a complexidade do tema e apontamos a igreja como um lugar que deve ser um lugar acolhedor, para que todo pecador que luta contra o pecado encontre um ambiente de amor e de esperança, mas nunca de conivência e de silêncio contra o que é pecado. Vamos apontar o que é pecado e apontar o caminho da graça. Amém, meus irmãos? Nós podemos orar? Vamos orar nesse momento. Quero que você tivesse essa mensagem aqui presencialmente, nesse domingo pela manhã, dia 1º de novembro, você que vai assistir pela internet, qualquer outro momento. Vamos orar nessa hora. Eu quero nessa hora orar para que essa verdade bíblica se materialize em nós, mas orar também para que Deus gere uma igreja misericordiosa. Meus amados irmãos, uma igreja que não entra em guerra contra homossexuais, mas uma igreja que ame os nossos irmãos e irmãs que sofrem com homossexualidade. Dizer para esses irmãos que é um lugar de esperança e de amor, que vai apontar o que é pecado, mas vai apontar também o caminho da graça. Vamos orar? Pai querido, eu sei que falamos sobre um tema muito complexo nessa manhã. Eu quero orar nesse momento inicialmente, Senhor, por irmãos e irmãs que têm dificuldade na definição da sua sexualidade. Meninos que desejam outros meninos, meninas que desejam outras meninas, que têm disforia de gênero, que não entendem muito bem quem é como pessoa. Gera nesses irmãos a tua identidade neles, Pai. Conduz a um caminho de salvação e redenção. Eu oro por jovens, meninos e meninas que por causa de uma homossexualidade latente, do desejo homossexual, sentem-se pressionados, entram em depressão e pensam em acabar com a própria vida. Livra-os do suicídio, Pai. Mas para que isso aconteça, gera entre nós uma mentalidade de amor, que o fato de a igreja apontar a homossexualidade como pecado não se torne uma arma contra o homossexual, mas pelo contrário, uma oferta do amor de Deus. Porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tira de nós essa sensação covarde de tratar homossexuais como se fossem menores que os outros. Possamos amar nossos irmãos, acolhê-los no amor, apontando a mensagem do Evangelho como clara, dizendo que é necessário renunciar ao pecado e à prática do pecado. Eu sei que alguns vão ter esse espinho na carne de ter uma vida casta, tendo desejos homossexuais. Mas se esse for o preço a ser pago pela santidade, que os irmãos possam pagar esse preço. Mas para que isso aconteça, Senhor, é importante que haja uma igreja relacional, uma igreja que ama os irmãos, que não julga, que não discrimina, que não zomba, que não maltrata. Ó Pai, que a igreja seja um ambiente onde esses preconceitos estruturados em nossa mente sejam quebrados, para que amemos os irmãos, independente de suas escolhas e orientações, e possamos acolhê-los em amor, pregando a palavra, e deixando para Deus a questão de vida eterna ou morte eterna, fazendo nossa parte pregar a verdade, mas deixando na mão de Deus o julgamento de cada irmão. Eu oro pelos pais e mães que sofrem com filhos que são homossexuais, e muitas vezes no ambiente da igreja se sentem também discriminados. Que esses pais e mães não sejam rejeitados pela igreja, por favor, meu Pai, que haja um ambiente de amor na igreja, para acolher esses pais e mães que sofrem. Eu oro pelos pregadores e pastores, Senhor, como é difícil tocar nesse assunto, mas que haja coragem de forma sábia e equilibrada, tocar nesse ponto. Eu oro para que isso seja claro na mente de cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, quero fazer um apelo a você. Como eu já falei no começo da mensagem, essa pregação está sendo repartida em pelo menos 4 partes. Hoje pela manhã, no culto às 9 horas, foi pregada a primeira mensagem, onde apontamos claramente o que cremos sobre a Bíblia ser um livro suficiente para os dias de hoje, e onde trabalhamos as questões morais bíblicas do Novo Testamento como questões que têm que ser pregadas. E agora, nesse segundo culto, pregamos exclusivamente sobre a questão da homossexualidade, apontando os textos bíblicos que apontam a homossexualidade como pecado, mas também apontando a necessidade da igreja ser um ambiente acolhedor, onde ninguém se sente discriminado.
Ainda haverá mais algumas partes dessa mensagem que serão pregadas, se o Senhor permitir, no próximo domingo, onde vamos trabalhar a questão do sexo fora do casamento, vamos trabalhar a questão também do feminismo, que é um assunto muito sério, que tem que ser trabalhado. E se o Senhor permitir o tempo também, ou no próximo domingo, ou no domingo seguinte, iremos pregar sobre uma questão séria e complexa na igreja, que está causando muita divisão, que é a questão das ideologias político-partidárias. Com isso, a comunidade evangélica de Mesquita, fechando o ano 2020, ano de maturidade, deseja apontar claramente a sua identidade, para que você congrega conosco, possa se alinhar à visão da igreja. Você tem todo o direito de pensar diferente. Se você, por acaso, não concorda, diga o que você pensa, mas respeite a visão pastoral da igreja. Você é livre para congregar em qualquer outro lugar. Mas se essa é a visão da igreja, é importante entender se eu estou pronto para andar alinhado. Mas creia numa coisa, irmão. Essa igreja não está aqui para discriminar gays, lésbicas ou transgêneros. Ela está aqui para dizer para os pecadores, quaisquer que sejam eles, que na graça de Deus há salvação. E porque cremos que a homossexualidade é pecado, cremos que o remédio para qualquer pecado é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Quando eu falo de remédio, evidentemente, estou falando de doença, mas de pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.